Então, o que eu trago hoje aqui para vós é um tema sobre computação quântica. A frase "o futuro no presente", e isto porque em Portugal ainda existe um pouco o mito que a computação quântica ainda é só coisas do futuro para a NASA e por aí fora. E, no entanto, a computação quântica já está, na Europa está com força. E eu venho mais direcionado para a parte de estudantes, para a parte de quem queira seguir também esta área e estar um pouco mais a par de como é que está a computação quântica e o que é que se está a fazer neste momento e quais são as áreas que podem enverdar, porque há várias áreas na computação quântica. Um pouco acerca de mim, eu sou licenciado em Física Teórica. E, além disso, tenho duas pós-graduações em computação quântica. Tenho também a certificação da IBM em Data Science e em Quantum Conversations. E faço parte de alguns membros de computação quântica, nomeadamente o mais importante de todos, que é o Munich Quantum Technologies, que envolve uma série de pessoas de várias universidades da Europa, onde nos reunimos e inclusive fazemos por vezes meetups. Infelizmente agora, com isto da pandemia, não tem sido muito possível. E também depois abraçamos com várias empresas o que é que quais são as necessidades delas e tentar apresentar algumas soluções em computação quântica. Vou aqui fazer uma introdução ao que é computação quântica e a melhor analogia da computação quântica ou da mecânica quântica em si vem sempre o gato Schrödinger, que é nós colocamos um gato dentro de uma caixa com um veneno lá dentro e enquanto o gato está lá dentro ele pode estar vivo, morto ou pode estar em todos os estados. Enquanto nós não abrirmos a caixa, nós não vamos saber se o gato está vivo ou se está morto. É chamado estado vivo-morto, e isto, a computação quântica, a analogia é feita porquê? Porque a computação quântica, ao contrário da computação tradicional, que é só 0 e 1, sistema binário, computação quântica 0 e 1, e depois pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Portanto, tem todos os estados possíveis, e isto vem alterar radicalmente a forma como os computadores passam a ser geridos, e impulsionar a nível de performance a um nível que os computadores tradicionais, por isso, simplesmente não conseguem. Depois, tenho também este exemplo, que é um disparador de partículas, em que depois se coloca ali um filtro com duas entradas e depois temos a parede. E se nós verificarmos quando um eletrão é disparado, ele vai bater naquela parede e passa pelos dois orifícios ao mesmo tempo e aparece ao mesmo tempo na parede. Ou seja, a mesma partícula pode estar em dois sítios completamente diferentes ao mesmo tempo. Isto é a mesma coisa que eu estar a subir, ou seja, eu estou embaixo numas escadas e quero ir para o topo das escadas e, no entanto, nunca passei pelo meio delas. Eu costumo dizer que isto é um pouco ficção científica, mas é assim que se passa. É assim o mundo quântico, o mundo estranho, maluco, como eu costumo dizer. Mas é isto que depois vai permitir, com esta dinâmica, vai permitir depois a performance a nível de cálculos, a nível de processamento, e o porquê de estar a investir tanto em computação quântica. Aqui temos, quando falamos em computação quântica, temos que falar em qubits. Ao contrário dos bits, o bit é 0 e 1, o qubit é como eu vos tinha dito, é o 0, 1 e depois os intermédios, o quantum state.
Aqui temos a ver o classical state, que é o normal, portanto, falso ou verdadeiro, on ou off, 0 ou 1. E depois temos aqui ao lado um quantum state, temos ali uma esfera só de 1 qubit, mas temos ali representado o XYZ, como podem ver ali, estão ali os 3 estados. Depois temos ali um mais complexo, que é uma esfera com 5 qubits, e se depois repararem bem, então vocês vão conseguir ver ali o XYZ de cada um deles e o que faz os 5 qubits. Agora imaginem o poder de processamento apenas nesta parte com apenas com este estado. Portanto, 5 qubits, o poder de processamento ao contrário do classical state que nós temos ali. Outra das áreas que é muito falado, computação quântica, tem a ver com a criptografia. Esta é uma das áreas que já está bastante avançada e que vai mudar radicalmente a forma como nós comunicamos, e desde aplicações bancárias aos chats que nós usamos, portanto, até a própria internet, que fala-se muito agora na internet quântica, passa muito por aqui. Todas as chaves que nós temos neste momento da computação clássica vão ser quebradas pela computação quântica em meros milissegundos. Ou seja, por muito seguro que nós tenhamos hoje em dia chaves criptográficas, elas são imediatamente quebradas por isto, e então, para as substituir, já existe esta criptografia quântica. E como é que isto funciona? Eu tenho aqui esta analogia, que é a Alice e o Bob, e depois temos ali a Eve no meio. A Eve é como se fosse um hacker, ou seja, é um man in the middle que vai estar ali a tentar roubar as sequências. Isto passa-se como a Alice envia a partícula e o Bob vai receber num detector de fotões. Isto para tentar aqui, não tentem fazer disto uma coisa muito complexa. Imaginem só alguém a mandar uma coisa de um lado para o outro, simples, sem complicar muito. E então, o que é que a Alice manda? Aqui entram depois os algoritmos, o SHOR, que é o 00, o 01, 10, e temos ali depois da forma como isto vai chegar. Quando a Alice manda a mensagem dela, o Bob vai ter, no lugar de saber antemão qual é a chave para poder descodificar, ele vai apenas adivinhar. E depois é feita uma medição. E essa medição, depois a informação anda sempre a circular de um lado para o outro. E aqueles X mais I's que vocês estão ali a ver, são filtros polarizadores. Ou seja, conforme um ao outro muda o filtro polarizador, essa informação vai sendo passada. E ela só chega ao fim quando o protocolo que negocia entre as duas partes é feito. E mesmo que a Ive esteja ali a olhar, a Ive não faz a mínima ideia como é que a Alice mandou a partícula, mandou a informação, e não faz a mínima ideia como é que o Bob está a ler essa informação. Portanto, 99% do que passa ali é lixo. Portanto, mesmo que ela, hipoteticamente, conseguisse agarrar num dos fluxos, ela não conseguia obter absolutamente nada. Além disso, a partir do momento que alguém interceptasse esta mensagem, tanto a Alice como o Bob iriam receber imediatamente um sinal que tinha havido uma interferência. E a partir daí a mensagem é quebrada. Portanto, é destruída e tem que ser mandada novamente. E porquê é que não se pode quebrar uma criptografia quântica? Porque isso viola as leis da física. Eu não vou estar aqui agora a explicar, eu quero-me abstrair muito da teoria da física, mas isso tem a ver com as próprias leis da física, pela qual é impossível, e quando eu falo impossível, é mesmo impossível, não é como hoje em dia.
as chaves criptográficas são impossível craquear, não são. E na computação clássica, 99,9% pode ser seguro, mas nos 0,1% que faltam, pode-se fazer muita coisa. Na computação quântica não é o caso. Quando é impossível, é mesmo impossível. Não há qualquer hipótese de alguém conseguir interceptar estas mensagens. Depois, para isto, eu posso sugerir não só custo, mas webinars mais avançados para perceberem bem depois o que está por trás disto, que são filtros polarizadores, como é que a mensagem é enviada. Mas isto é para vocês terem uma ideia da criptografia, que é uma das áreas que se está a falar hoje em dia muito fora, que é uma das áreas que está a crescer mais dentro da computação quântica. Depois, são algumas medições sobre a computação quântica e a tradicional. Vocês podem perguntar-nos qual é o benefício da computação quântica sobre a tradicional. Estamos a falar quais são os números de grandeza. E aqui temos aqui uns exemplos. E logo o primeiro exemplo, que é uma rotina no computador clássico demora 10 segundos, no computador quântico demora 1 minuto. Ou seja, demora mais tempo no computador quântico que no clássico. Isto porque nem todas as coisas vão ser melhores no computador quântico. Há coisas que vão continuar a ser melhores no computador clássico. À medida que a computação quântica vai também ela evoluindo, isto vai acabar por inverter, e é a única. E só temos aqui 2 intervalos de tempo em que essas coisas, em que a computação clássica apresenta até vantagens sobre a computação quântica. Portanto, um algoritmo até 2 minutos não faz muito sentido usar computação quântica. A partir daí é uma disparidade enorme. Portanto, temos aqui 10 minutos num computador quântico, corresponde a 330 anos no computador clássico, 11 minutos, 3.300, e que vocês podem ver aqui a discrepância já só em 1 minuto, e acima de 24 minutos, aproximadamente, demoraria o tempo ou seja, todo o tempo do mundo, como a canção, num computador clássico. Em 2019, a Google anunciou que tinha quebrado e tinha atingido o chamado nível quântico, que é quando uma rotina de aproximadamente 10 minutos demoraria, com todos os computadores, se juntássemos todos os computadores clássicos, com supercomputadores, tudo incluído, no mundo inteiro, nesta altura, demorava 10.000 anos a fazer uma coisa que no computador quântico demorou 10 minutos a fazer. A Google provou, a IBM na altura contestou, porque os resultados não foram tão claros quanto isso. No entanto, depois daquela, entre aspas, luta, tanto um como o outro, tanto a IBM como a Google, já apresentaram depois novos experimentos depois disso, com resultados, com estudos cá fora, e tanto uma empresa como a outra já têm a supremacia quântica, o que significa que já ultrapassamos a computação clássica toda junta a nível mundial. Depois há vários tipos de computadores quânticos, e por isso é que vocês podem ouvir, quando se ouve falar, a China já tem uma rede quântica, a IBM usa outro tipo de computador quântico, o System Q, muito famoso, e aquele que eu tenho no background. E então temos aqui o que da IBM usa, que é o Superconducting Loops, que são aquela espécie de fios de cobre que vocês estão ali a ver, são os capacitores, os indutores, e tem as microondas. Este é o supercomputador usado pela IBM, pela Google e Quantum Circuits. Tem ali os prós e os contras. Os prós são muito, muito rápidos e já existem na própria indústria, ou seja, uma das dificuldades que havia inicialmente na computação quântica é nós não vamos obrigar os clientes a mudar todos para a computação quântica, comprar computadores quânticos,
quando eles já têm uma frota de computadores nas empresas e tem que se aproveitar isso. E então existe aqui uma espécie de um híbrido, antes de chegarmos mesmo à computação quântica final, e através desta computação clássica é possível usar estes semicondutores que já estão, que já existem e que não é preciso inventar. Um dos problemas que tem é que os qubits colapsam facilmente e tem que ser mantido a temperaturas extremamente baixas e por isso é que aquele que vocês veem, o da IBM, aquele cilindro, aquilo tem um arrefecimento enorme e é preciso muito dinheiro para manter aquilo estável e frio. Depois temos outro tipo, que é os Trapped Ions, que é usado são os supercomputadores da IonQ. Os da Intel que utilizam os Quantum Dots. E depois temos o que a Microsoft está a tentar fazer e o da Bell, que é os qubits, topological qubits. A Microsoft sofreu um revés, veio esta semana um estudo, na qual estes computadores quânticos provavelmente não vão, para já, ter muito sucesso. Houve um engano nos estudos e vai haver um revés na Microsoft. Vamos ver como é que vai ficar. E depois temos o Diamond Vacancies, também é outro tipo de computador quântico e é usado pela Quantum Diamond Technologies. Existem mais, mas estes são os 5 principais tipos de computadores quânticos e destes todos, Superconducting Loops é aquele que está, se calhar, arrisco dizer, entre 90% a 95% de implementação no mercado. Em que fase estamos? Isto é uma timeline que está sempre a mudar. Isto foi feito até 2019, estamos em 2020 e há aqui coisas que já aconteceram e que estão ali com datas mais para a frente. Estamos aqui a ver, portanto, temos ali o Shor algoritmo que foi feito em 1994 e foi aí que começou o interesse na computação quântica e que começou a ver que era possível realmente chegar lá. Em 98 temos o primeiro supercomputador, desculpem, o primeiro computador quântico com 2 qubits. Entre 2018 dizem ali Quantum Supremacy, mas na realidade foi em 2019. Em 2019 é quando a IBM lança pela primeira vez também o computador comercial. Quando falo em comercial, as empresas poderem adquirir serviços já para a computação quântica, já vou mostrar como. Depois temos ali a educação. Agora, mais para a frente, o que é que temos? Machine Learning a ter um impacto na IA. Isto já está a acontecer, não é 2027. Financial Services já está a acontecer, não é 2025. Encriptação, o Cracked, pela encriptação RSA, não é 2038. Isto é uma data que está definida de boa vontade para quem trabalha na computação quântica, porque hoje em dia já é possível começar a desencriptar as chaves RSA, não está a ser feita por chamada, vamos lá, uma deontologia ainda, que é para as empresas poderem adaptar, porque se não era o caos, se alguém começasse a desencriptar chaves RSA, tínhamos o caos instalado no mundo, porque as empresas não estão minimamente preparadas para isso. Temos ali definidos a meta para 2038, que não me vai admirar nada, que se calhar vai ser encurtado 10 anos antes. Portanto, eu penso que até 2030 isto já está a acontecer. Depois temos aqui onde é que está a computação quântica e que vocês podem aqui ver e o dinheiro que está a ser gasto em milhões. Portanto, estamos a falar, em 2027 estamos a chegar aos 6 mil milhões de investimento em computação quântica. Estamos em 2021, posso-vos dizer que isto foi um estudo feito em 2018 e foi o último estudo que eu tinha, mas, no entanto, a União Europeia, só para este quadro de apoios para 2021, tem 1,2 mil milhões de euros para a computação quântica em projetos.
e a própria Alemanha tem 2.000 milhões de euros para as empresas alemãs alavancarem a computação quântica. Isto é para vocês verem os números de grandeza que nós estamos aqui a falar, porque a Europa não quer de todo ficar atrás da corrida, que já está a ser liderada pela China e pelos Estados Unidos, num processo que a Europa até em tempos chegou a estar na frente. Depois temos aqui oportunidades, setores e mercado. Isto são as empresas que já estão colocadas na computação quântica. Temos ali fabricantes de computadores quânticos, como eu referi há bocado, há vários tipos de computadores quânticos, mas os três principais também estão logo ali no topo, IBM, D-Wave e Google. A IBM neste capítulo vai mais à frente que as outras duas. Além disso, a IBM anunciou há cerca de 3 semanas que o SystemQ vai levar um incremento de 100 vezes, portanto, neste momento são 52 qubits, vai levar um incremento de 100 vezes mais no poder de processamento. Não sei quantos qubits vai ficar, porque eles só mencionaram 100 vezes mais, depois tem que se ver o que é que isso vai traduzir, e isto vai ser feito até o fim do ano. Depois já temos consultador de software e consultadoria de muitas empresas que ali está. Quero ver a Softeams ali naquele quadro, porque nós já estamos, de facto, na computação quântica. E depois temos fundos estratégicos para, não só para universidades, mas também para empresas que estão a financiar e alavancar a tecnologia. Eu depois posso partilhar isto, se vocês quiserem, no fim, estes dados. Aqui temos a Europa, em 2016, criou um Quantum Manifesto, ou seja, além não só as universidades, mas também as empresas, juntaram-se e colocaram em cima da mesa um projeto a nível europeu que se começasse a estudar o impacto da computação quântica no futuro e formas de começar a investir. A esmagadora maioria que vocês podem ver realmente vem da área da ciência, mas a indústria, que surge logo ali em segundo lugar, já está muito bem posicionada e neste momento isto foi os primeiros signatários, neste momento são mais, infelizmente não tenho os dados todos corretos e então preferi ir à página da União Europeia e tirar os dados oficiais, e são estes. Mas estes dados, pelo que eu vi, não mexeram de 2018, desculpem, estes dados, o manifesto é que é 2016, mas já temos muitas empresas de vários setores na Europa a usar computação quântica. Em Portugal não conheço ainda nenhum caso, a não ser a nível académico, mas é para isso que nós estamos a fazer isto e fazer acontecer nas nossas empresas cá em Portugal. Isto é a distribuição por setor e depois de ser feito e consultado às empresas estes dados são da McKinsey. A Finança, ou seja, já está a estimar a médio e a longo termo um alto investimento em computação quântica. Isto muito também pela criptografia. Energia global e material, isto também vai bater depois com os impactos climáticos. As empresas, as green companies, estão a usar computação quântica, muito ainda para já em research and development, mas já estão a fazê-lo. As farmacêuticas, curiosamente, aparece aqui em quarto, mas isto estou a dizer que é estranho porque eu estive a ajudar este ano, o ano passado, por causa da descoberta da vacina, onde nos foi pedido para correr uma série de algoritmos em computação quântica, e as farmacêuticas não só estiveram todas interessadas e pediram-nos para fazer esse tipo de trabalho, como elas próprias querem e já estão a disponibilizar grandes volumes de dinheiro para as próximas vacinas. E isto só é possível com computação quântica. A vacina para a Covid-19 foi possível com computação quântica. Caso contrário, ainda hoje estaríamos aí a fazer computação, porque os computadores clássicos por simplesmente não têm a performance que têm os computadores quânticos. E a IBM nesse processo ajudou. Existem os estudos, são públicos, estão publicados online,
o que é que foi feito através da computação quântica e quais foram os benefícios e porque é que se chegou também tão rapidamente a uma vacina. Depois temos o Telecom Media Technology, e isto tem a ver com a internet quântica. Este quinto lugar aqui também é algo que vai passar muito rapidamente também para os primeiros lugares, porque a internet quântica é algo que a China está a fazer e isto existe uma grande pressão sobre a Europa e sobre os Estados Unidos, que têm que mesmo caminhar, porque senão vamos ter um problema como o 5G, onde estamos completamente dependentes apenas de uma área de mercado. Depois, aqui, mais terra a terra, quem é que está a usar isto? No mundo automóvel, BMW, onde eu cheguei a participar num projeto, e depois vou ter uma surpresa para vocês no final, onde Daimler, Denso, BP, Volkswagen, ou seja, depois da banca temos ali a Goldman Sachs, a Deutsche Bank, mas também temos desde a indústria aeroespacial, desde a Airbus, ou seja, se vocês repararem estas empresas, vocês praticamente vão conhecê-las todas, e quando estas empresas já estão a apostar muito forte na computação quântica é porque isto não é uma coisa do vamos ver se funciona, é uma coisa que já funciona. Depois, vou passar para a parte técnica. Vou tentar não ser um maçudo. A IBM tem uma suite que é o IBM Q Experience, que é na cloud, serviço na cloud, que está disponível a todos. Portanto, qualquer um de vós pode criar uma conta na IBM, no IBM Q Experience e testar vocês próprios. Têm à vossa disposição alguns computadores, alguns nós de computação quântica, onde vocês depois as vossas rotinas vão ser inseridas numa fila e quando houver disponibilidade é processado e devolvem-vos os resultados. É gratuito, portanto não existe qualquer custo, e vou-vos mostrar mais ou menos como é que isto funciona. Isto é a dashboard, onde vocês têm ali onde têm os últimos circuitos que são feitos, onde tem os resultados, os últimos resultados, e tem ali do lado direito quais são os computadores quânticos, quantos é que vocês têm. A conta gratuita são 9, um deles é um simulador, portanto não é uma máquina física, e vai de 3 qubits até 15 qubits, penso eu, ou 20 qubits, acho que são 20 qubits, portanto existem várias modalidades. Penso que agora introduziram também um 32 qubits, mas quando eu fiz este slide acho que ainda não estava. Aqui, por exemplo, isto é usando o Jupyter Notebooks, portanto, podem usar, e aqui é usar Python para criar os circuitos. Aqui está um exemplo de um desses que eu fiz. Depois tem aqui os projetos, podem organizar por pastas, têm aqui acesso aos últimos notebooks, podem importar notebooks de outro lado, no GitHub existem imensos. E depois temos aqui os sistemas e simuladores, como veem, tem ali 9, são 9. Ao todo são 23, esses 23 estão disponíveis em contas comerciais, como eu disse, a IBM já tem a parte comercial de computação quântica. Nesta conta que eu fiz, que é a minha conta de demonstração, estes são os sistemas que nós temos. Eu, neste caso ali, que é o Melbourne, que é o que costumo usar, são 15 qubits. O problema é o quantum volume, que é a capacidade depois de resposta pela Q, são 8, e existem muitos trabalhos pendentes neste computador, enquanto, por exemplo, ali no IB, no Santiago, apesar de ter só 5 qubits, o quantum volume são 32 e as filas são muito poucas. Conseguimos ter resultados rapidamente se só necessitarmos até de 5 qubits. Vem também com suporte ao OpenQASM. O OpenQASM é um assembler, como se fosse um assembler da computação tradicional. Isto aqui é mais para
para quem está nos circuitos, para quem está a construir os circuitos e quer ir mesmo a baixo nível ligado ao hardware e aqui constrói, não nos podemos esquecer que a computação quântica está também ela no início. E se nós repararmos como foi a computação tradicional no início, onde se usava muito o assembler, onde se tinha que ir ao chamado baixo nível e programar a partir daí, também estamos nesta parte, ou seja, tudo isto está interligado e este o IBM Quantum Experience permite-vos ir desde ao baixo nível até depois ao alto nível, que eu já vos vou mostrar como é que se processa estas fases. Aqui é um exemplo, portanto, eu criei a task, fez o transpiling, validou, está em queue, e depois, quando o sistema tratar, ele passa para o estado running, e quando estiver completo, eu recebo uma notificação a dizer, olha, o seu trabalho está feito e estes são os resultados. Agora, eu vou focar mais aqui no Qiskit. O Qiskit é uma framework de Python, que é da IBM, é open source. E é aqui que eu vou dar mais algum ênfase, porque o Qiskit já está a ser usado em todo o mundo, em todo o tipo de indústria, e aqui é mais para programadores que que queiram importar isto no Python e começar a alterar algumas rotinas, no lugar de fazerem computação tradicional, começar a experimentar em computação quântica. Ele divide-se em 4 categorias, que é o Terra, o Ignis, o Aqua e o Air. O Terra é o que agrega depois tudo, é o que faz a comunicação entre os outros 3. E eu vou focar-me no Aqua, porque o Aqua é aquele onde nós já podemos escrever algoritmos e onde já podemos fazer, ou seja, aliar inteligência artificial, data science e começar a programar usando a potencialidade da computação quântica. Vocês veem ali uma linha que diz Qiskit e hardware, portanto, tudo o que está por cima daquela linha é a camada de software, tudo o que está para baixo é conectado ao hardware e, como eu vos disse, o Aqua é o que está mais acima, é o que vocês não têm que saber como é que as coisas depois se passam, como é que se comunica com o computador quântico fisicamente, ou seja, vocês escrevem só o código que têm a escrever e ele é executado, é compilado e é executado nos computadores quânticos. Aqui temos aqui é um exemplo de onde é que é utilizado o Aqua. E depois temos ali os quantum algorithms, e depois temos ali os end users da main experts, desculpem. E temos ali 4 tipos de setores, desde a química, inteligência artificial, optimização e finança. Depois dos vários inputs que nós temos ali, temos os tradutores, e depois o Aqua é quem vai fazer esta comunicação toda, que manda para o Terra, e o Terra trata depois então da comunicação ao hardware. Aqui é um diagrama de como é que funciona o Qiskit. Temos ali o developer, que vai programar em computação quântica, tem ali 3 tipos que pode optar: os Quantum Cube, o Quantum MIP e os Classical Solvers, que são depois enviados para a cloud, e depois da cloud, dependendo do tipo do módulo do Qiskit, ou vai ser efetuado num computador clássico, ou vai ser efetuado num computador quântico. E depois vai-nos dar os resultados, porque o Qiskit também pode ser usado para a computação clássica. E temos ali o Classical Solvers, e daí, por isso é que ele está ali. Porque muitas vezes nós estamos a programar, como eu vos disse anteriormente, nós estamos a programar em computação quântica, mas por vezes, e o mercado, se ainda não chegou lá, há determinados aspectos, não é necessário ir para a computação quântica, então vamos fazê-lo em computação clássica. Se nós já temos o projeto todo em computação quântica, mas precisamos só de uma parte em computação clássica, continuamos a usar o Qiskit e ele é executado no computador clássico. E tudo isto é gerido pela IBM Cloud.
o Experience, o IBM Q Experience. Ele próprio sabe o que é que vai para cada um, a interface é exatamente a mesma e os resultados são apresentados exatamente da mesma forma. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, que é fazer a integração do TensorFlow com o Qiskit, usando computação quântica. Aqui isto é um exemplo muito simples. Aqui é como nós definimos uma camada quântica. E nós estamos ali, portanto, quem conheça Python, tudo isto é elegível. Importamos a biblioteca. Ali o que estamos a fazer é dizer quantos qubits vamos usar, os operadores, o x, y e o z, os estados que eu há bocado falei da computação quântica. Definimos a camada. Depois temos que colocar os expectations do poly operators, e temos ali depois, para quem não conheça, são conjuntos de matriz complexas, imutáveis, portanto, fechadas, não são passíveis de mudança, e são únicas. Portanto, isto é o que é preciso, só com este código vocês definem uma camada quântica. Aqui eu optei aqui por fazer uma expansão do TensorFlow do Keras, portanto, uma framework dentro da framework. Portanto, fiz a expansão da classe do Keras Layer. E isto para quê? Que é para depois permitir criar eu próprio os modelos que eu quiser e não estar dependente dos modelos que já estão no Keras. Aqui são dois modelos diferentes, tenho um modelo funcional e um modelo sequencial. Depois, dependendo daquilo que a pessoa escolha, que o developer escolha, funcional ou sequencial, a seguir o que tem que fazer é grava o modelo e depois faz o load e vai obter as respostas. Portanto, com este pequeno exemplo, temos aqui uma implementação TensorFlow com Qiskit usando computação quântica. Aqui, ao início, isto está muito básico, porque isto depois é possível dizer qual é o computador quântico que nós vamos ter. Temos que colocar a nossa API e as credenciais do IBM Q Experience. Portanto, tudo isto tem que estar definido. Eu não coloquei aqui para não complicar ainda mais. Estes modelos são modelos muito básicos. Portanto, vocês se correrem isto, vocês vão ver, mas isto não tem grande vantagem sobre a computação computacional, convencional. Não tem, porque se isto se tornar, vocês depois podem agarrar nisto e fazer isto muito mais complexo, e então aí vocês vão ver que não estamos aqui a falar só de ganhos de um segundo, estamos aqui a falar de ganhos astronómicos, implementando isto com TensorFlow. Casos práticos de implementação no mundo real, ou seja, como eu vos tinha dito, há muitas empresas já com isto. Eu participei num da BMW, e só grande parte do projeto está sobre NDAs, portanto, os contratos NDAs, onde não se pode falar muito do que se tem. Pedi permissão sobre o que é que podia falar. Foi-me autorizado a divulgar um vídeo, que vocês vão ver daqui a pouco. E isto teve a ver ou seja, na linha de montagem da BMW, assim como na indústria alemã automóvel, os carros em baixo levam uma espécie de selante, e que é um bocado complicado para um ser humano fazer bem, e até o próprio robô. Os robôs convencionais não chegam lá da mesma forma que se fosse um humano a fazer e ter a certeza que tudo aquilo vai estar bem selado. Portanto, não é só o trabalho manual que tem que ser feito, mas depois, a nível de sensores, aquilo tem que ver se realmente aquilo está selado ou não está selado. O que vocês vão ver são robôs já a funcionar na linha de montagem. Eles estão num retângulo. Esse retângulo tem umas linhas nas quais, se porventura alguns dos robôs passar essa linha, o sistema é desativado. Não é porque estão à espera que os robôs
vão criar uma rebelião contra os humanos, não é nada disso, mas é que isto é experimental, está a ser adaptado depois para outras unidades, para as linhas de montagem, e é para... Estão pessoas ao lado a trabalhar e pode haver acidentes. E, no portanto, eles colocaram essas linhas para que os robôs, assim que pisem essa linha, parem. Porquê? Porque não é ao contrário dos outros robôs, que é sempre no mesmo sítio, estes robôs andam sempre a andar de um lado para o outro. Portanto, não é uma coisa estática e estão sempre a aprender por eles. Portanto, aqui tem inteligência artificial ligada a eles, tem data science ligada a eles, e tudo isto que já existe, a única coisa que meteram mais foi meter isto então com computação quântica para aumentar a performance, e muito que foi, destes robôs. Pronto, vou-vos então colocar. Pronto, são só 18 segundos. Este vídeo, o que vocês estão aqui a ver, foi o primeiro protótipo. Neste momento isto já é diferente. Já não tem aquelas coisas laterais onde os robôs estão agarrados, já não existe. Eles têm mesmo umas rodas, onde podem andar livremente. É um espaço aberto. Aquilo que vocês veem ali branco, entre o branco e aquele cinzento que ali está, eles simularam mesmo a mão humana, que aquilo faz um bocado de confusão. Ver aquilo, porque parece estar ali um humano a trabalhar. Mas isto é para vos mostrar que já está a ser, ou seja, já está a ser usado. A indústria já está a beneficiar com isto. E uma das coisas que eu quero fazer e quero puxar é não só isto ficar, porque eu sei que isto está a dar nas universidades, mas isto não ficar apenas nas universidades, trazer para fora, para Portugal, e quando eu falo para Portugal estou a falar também um pouco para a Softinsa e IBM, Portugal, porque nós temos, apesar do nosso mercado ser pequeno, não só temos mercado nacional, mas temos também a exportação. E isto é muito importante hoje nos dias que correm, porque nós, portugueses, felizmente, estamos muito bem vistos lá fora. Existem já muitos portugueses a trabalhar por esse mundo fora, mesmo em computação quântica. Posso-vos dizer que o Qiskit tem um programa que é o Qiskit Advocates, são os experts em Qiskit. Estão à volta de 30 pessoas a nível mundial, uma delas é portuguesa. Portanto, nós damos cartas nisto. E não vejam isto como que é uma coisa que só vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos. Não, isto já está a acontecer, e agora é o tempo de começar a investir. Agora, se isto dá para todos os tipos ou seja, toda a gente vai beneficiar com isto, vamos passar até computadores quânticos em nossas casas. Isso, aí sim, ainda é algo que está em fase de desenvolvimento. Já existem projetos para ver um desktop, computador quântico desktop, até final desta década. Eu penso que é um pouco otimista estarmos a pensar que vamos ter um computador em casa quântico, mas da forma como as coisas estão a andar, e pelo menos nos últimos 2 anos, como, entre aspas, houve esta explosão quântica desde que foi passada a supremacia, desde que se chegou à supremacia quântica, e deu este investimento muito grande da China, não haja dúvida que o resto do mundo, além de ficar um pouco assustado com aquilo que a China foi capaz de apresentar, e depois já há aqui uma diferença entre o que a China disse e o que a China depois, efetivamente, na prática, funciona ou não funciona. Tudo aquilo ainda se baseia muito na teoria, apesar deles dizerem que aquilo já está na prática, ainda não existem esses dados. Mas foi o bastante para acordar de vez o Ocidente e alavancarmos isto para outro nível. Quando depois temos estas empresas, a BMW a requisitar pessoas
quando estamos a requisitar pessoas, precisam de pessoas e no mercado não tem essas pessoas formadas, esta é a altura para começarem a olhar para isto com outros olhos. Carreira na computação quântica, aqui, portanto, já não entrando na última fase, um pouco como eu desmistifiquei o que é o Qiskit, aqui também há vários caminhos a percorrer, não é só aqueles que ali estão, que é implicações, algoritmos, compilação e hardware, e aqui é um pouco como a computação clássica, há aqueles que querem estar mais ligados ao hardware, há aqueles que querem estar mais ligados à compilação, há quem se dedique mais aos algoritmos e há quem queira fazer só aplicações em computação quântica. Isto já exige, portanto, como eu disse, já existe, cada um escolhe uma daquelas áreas, podem escolher todas, como é óbvio, aí depende de cada um, mas se quiserem especializar mais em aplicações, e foi isto que eu trouxe mais aqui hoje, é focado mais nas aplicações e não tanto no hardware, nem na compilação, portanto, aplicações e também ali os algoritmos. E, e dizer-vos que, usando o Qiskit, já podem começar a fazer isso, já podem ver oportunidades de propostas de trabalho que existem nesta tecnologia e depois podem ter algumas surpresas como isto. Portanto, isto são dados dos Estados Unidos, onde temos ali, dentro da computação quântica, o que é que está a ser procurado mais, as skills, e em primeiro lugar, destacadíssimo, temos o Qiskit. Depois, ali, conhecimentos em quantum computing é inerente ao Qiskit, portanto, mas depois também temos que ter formas de colaboração, inovação, dedicação, tudo aquilo que ali está, todos aqueles skills, é aquilo que procuram para quem queira trabalhar em computação quântica. Portanto, não é só ter conhecimentos técnicos, é preciso também ter os outros conhecimentos ali empíricos, portanto, ter paixão, gostar de computadores, de open source, de research, portanto, tudo isto é só o top skills, portanto, há mais do que isto. Depois, como toda a gente, no fim, gosta de receber o salário, os salários que estamos ali a ver, portanto, a esmagadora maioria dos salários estão acima dos 100 mil dólares por ano. Posso-vos dizer que nos Estados Unidos pratica-se salários até 250 a 300 mil dólares por ano em computação quântica. Para quem já tem algum background e alguma experiência, especialmente em física quântica, em mecânica quântica, mas também para programadores, os salários são bastante atrativos. Claro que em Portugal e na Europa, Portugal não temos referência sequer. Na Europa temos referências, os valores são mais altos que os developers de computação convencional, porque também requer mais, a nível académico, requer um bocadinho mais de dedicação, mas com a democratização da computação quântica, isto começa a chegar a todos. Quem partir agora parte com vantagem, mas não quer dizer depois que quem vem atrás não consiga apanhar, mas é sempre, ou seja, quando nós estamos na frente, é sempre melhor do que andar a correr atrás. Com isto, termino a sessão. Não sei como é que querem fazer as perguntas, portanto, questões, eu posso ir respondendo.